Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. Para mim é uma satisfação estar aqui. Agradeço desde já o convite. Bom, a gente, ao longo da minha época aqui em Camaquã, a gente conheceu vários comandantes aqui. Cada comandante com seu perfil, seu jeitinho de ser. E a gente tem que respeitar que cada um tem uma forma de expor, de se expor, de expor ao comando. Tem outros mais efusivos, assim, de colocar a tropa. Outros, inclusive, nos colocaram, inclusive, em frente, nós como imprensa. Nós participamos, inclusive, de operações da Brigada Militar, que para nós foi uma experiência bastante interessante, importante nisso. Mas a Brigada Militar passou, durante esse tempo todo que eu estava ali passando, por altos e baixos, e eu vejo que a Brigada Militar, nesse momento, está muito melhor do que estava há uns anos atrás, com pouco efetivo, com dificuldade de materiais. Inclusive, eu me lembro da primeira vez que chegou um colete à prova de bala em Camaquã para os oficiais da Brigada Militar, depois de um grande assalto que aconteceu aqui do Banco do Brasil, e que o sucesso da polícia e da Brigada foi de prender todos os meliantes que estavam naquele assalto do Banco do Brasil. E, essa melhora de efetivo, melhora de equipamento, eu acho que isso tranquiliza o senhor e os seus colegas, né? Bom, realmente todos têm a ganhar com isso aí. O investimento para a segurança pública tem sido ênfase aí do atual governo, do atual comando, né? Sim. Inclusive tivemos agora, há muito pouco tempo, um investimento no fardamento, né? Com fardamento novo, com layout novo, um fardamento, né, que tem as suas seguranças, a sua praticidade, né? E como material também. Atualmente, eu estou vindo, né? Depois eu posso contar um pouco mais de como eu iniciei a carreira, mas eu estou vindo do DLP, Departamento de Logística e Patrimônio da Brigada. Então ou seja, eu estava há 5 anos lá, né? Eu tive sempre um perfil de policiamento, mas nesses últimos anos eu tive a grata satisfação e a experiência de trabalhar nesse departamento. E acaba essa experiência nesse departamento, tu também tendo uma visão assim integral da Brigada. Muito importante. Eu saí de lá agora na minha despedida, né, dizendo que todo oficial da Brigada deveria trabalhar pelo menos um período lá para entender. Eu mesmo, então, estou há 29 anos na corporação e depois, com 25 anos, eu fui servir lá. E o que eu queria dizer de lá, no caso, desse departamento, que foi o último local, fazendo uma relação com o investimento. É lá que se compra a viatura. Hoje a viatura nossa, ela não é comprada se não for semi-blindada. Sim. Né? O nosso fardamento é adquirido por lá, as licitações, as compras, o pagamento. Pra ti, né? Excelente. E inclusive não só essa experiência de saber como funciona, porque aqui, estando hoje atualmente no comando de um batalhão, com uma área extensa, uma área com 10 municípios, eu sei da forma que deveremos chegar para conquistar mais material, mais equipamento, mais meios, para que a gente possa munir o nosso servidor, o nosso policial militar daqui, para que possa prestar sempre um serviço melhor para a comunidade. É legal conhecer o caminho das trevas aí, que todo ente público tem essa dificuldade, que se tu conhece os caminhos, funciona melhor. Nós continuamos ainda aqui em Camaquã gerenciando via Pelotas ainda? Aí que está. Essa é uma novidade que vem de 4 meses aí. O Camaquã passou agora ao Comando Regional Centro-Sul, sediado em Guaíba. Então, mais próximo, inclusive, de Porto Alegre. Ela foi desmembrada de Pelotas, né? Foi uma modificação aí dos comandos regionais, e Camaquã passa, então, a ter a gerência através do Comando Regional ali do Centro-Sul, em Guaíba. Boa. Realmente não sabia desse assunto. Bom, me conta um pouquinho a tua história. Tá 29 anos da Brigada, tu circulou já em vários municípios ou tu mais estava na região metropolitana? Então, municípios, somente após a minha formatura, em 1998, eu me formei, após 4 anos de ingresso. Eu ingressei em 1995, né, com 18 anos. Sou natural de Santana do Livramento, então eu tenho uma certa, não experiência, mas eu conheço o interior do estado, eu tenho um certo carinho com a comunidade de interior. Então eu fiquei 4 anos em Porto Alegre, me formando em 1998, e depois eu tive que escolher, cada formando escolhe uma cidade para servir, e para mim naquela época existia Bagé, onde foi uma cidade que me adotou, fui muito feliz lá, fui tenente e capitão lá em Bagé, me formei em Direito também lá em Bagé, me casei lá em Bagé, né, não com uma bagiense, mas sim com uma rio-grandina. E depois de 6 anos, 7 anos em Bagé, não é que tenha ficado pequeno, mas eu queria alçar novos voos, né? Sim. Então eu fui para Porto Alegre, onde eu estava desde 2006, lotado em Porto Alegre. E lá em Porto Alegre eu servi em vários batalhões de área,
que daí é uma experiência sensacional. Isso é legal, né? Tu passou pelo choque também? Passei também. Antes do choque, eu fiquei um ano e meio no 20º Batalhão. O que é o 20º Batalhão? Ele é o responsável pelo extremo norte de Porto Alegre. Ou seja, ele faz divisa com Cachoeirinha, Viamão e Alvorada. Só zona boa, hein? Uma das áreas mais conflagradas em ocorrência de Porto Alegre, que está do estado e da região metropolitana. Então não há... E lá nesse batalhão eu comandava o antigo POI, que era Pelotão de Operações Especiais, que hoje é chamado Força Tática. Então é uma experiência que a gente não tem horário, a gente enfrenta qualquer tipo de ocorrência. Interessante isso, hein? E de lá, através do trabalho realizado com o meu efetivo, eu guindei e recebi um convite para servir e realizar um sonho que era servir no batalhão de choque. Hoje denominado 1º Batalhão de Choque. A Brigada Militar tem 6 batalhões de choque no estado, né, distribuído em algumas cidades estratégicas, e eu servi lá por 7 anos. E lá foi uma experiência incrível, né? Então, eu trabalhava aí nos eventos da dupla Grenal, trabalhava em reintegrações de posse, em manifestações, em revista em presídios, então, e fora as patrulhas dentro da cidade. Eu culminei, ou seja, eu terminei a minha jornada nesse batalhão de choque, comandando as patrés, que são as patrulhas especiais. Ou seja, como se fosse a rota conhecida de São Paulo aí, a nossa rota do Rio Grande do Sul. Depois de então, tu foi para esse batalhão da logística aí? Ainda não. Saindo de lá, eu fui servir no 9º Batalhão, que é o responsável pela área central de Porto Alegre, que me deu uma experiência maravilhosa, pois eu comandei uma companhia que tinha sob jurisdição o bairro Cidade Baixa, que é conhecido como o quê? O bairro que não dorme, né? Boemia. E a boemia. Então eu tive uma experiência maravilhosa lá, porque eu me dava muito com a comunidade local, que tinha queixa de perturbação. Então os delitos eram diferentes daqueles que eu enfrentava nesses outros 2 batalhões, que era mais de zona urbana, assim que eu pudesse atender outro tipo de ocorrência. Lá existia ali o tráfico pequeno de drogas e também a importunação, né, do sossego. Então eu tinha um contato muito bom com a comunidade e isso veio o quê? A me dar uma experiência para poder tratar, né, com a comunidade cuja qual aqui, de repente, é de Camaquã e demais cidades. Boa. De lá eu fui para o extremo sul de Porto Alegre, um batalhão que é chamado 21 Batalhão, que é na Restinga. Então, que é um bairro, que é uma cidade praticamente, né? Então, com também bastante conflagrado em ocorrência. Lá eu tive a oportunidade de servir quase 2 anos. E de lá eu fui trabalhar no 11 Batalhão, que é o responsável pela zona norte de Porto Alegre, onde fica o aeroporto, onde fica a Arena do Grêmio, os eventos ali da Arena. Então, é uma área bastante nobre também, enfrenta, tem por jurisdição essa área. E da lá, assim, do 11 Batalhão, eu fui para o DLP, onde eu estava desde 2019. Muito bem. Você assume aqui 10 municípios sob o seu comando. E aí é uma realidade diferente do que tu contou essa tua vida, principalmente a vida mais recente, né? Que é onde tu lida com prefeitura, com vereador, tu conheceu agora alguns, com cidades aparentemente mais tranquilas, mas que aonde muito conflito, muita gente que conflita na Grande Porto Alegre está hoje no interior. No interior nós temos tráfico pesado de droga, assaltos, nós temos ocorrências no interior no que diz respeito a abigeato, roubo de carga, essas coisas, que é diferente do que o senhor viveu até agora. O que tu está achando dessa expectativa tua aí? Bom, a Brigada, a corporação, né, a Segurança Pública do Estado, ela acompanha, né, e monitora essa migração dos crimes, né, inclusive com migração de facções, né, conhecidas antigamente somente em Porto Alegre, região metropolitana, que acabam migrando, né, então faz um acompanhamento de inteligência bem grande, bem profissional quanto a isso, e nós já temos, sim, informações que a gente possa, então, fazer uma repressão bem qualificada naqueles pontos ali que a gente detecta como pontos vulneráveis e que estão acontecendo o crime, que é um dos crimes mais graves, que é o tráfico de drogas, porque, ao nosso entender, né, o tráfico de drogas, ele inicia, mas ele tem ao seu redor todos os demais delitos, né, grandes, até inclusive o crime de homicídio, que é um que mais preocupa e é um dos crimes que a gente mais combate no Estado. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, assim, em matéria de estrutura, agora você está conhecendo a estrutura de vocês, de todo o 30º, viaturas, número de pessoas trabalhando, equipamentos, tem bastante coisa para demandar como comandante agora de buscar, aperfeiçoar, melhorar essa questão
tanto de gente como equipamentos aí? Sim, todo comandante ele tem por atribuição de cuidar dos seus e do que é seu, né? Então, não adianta eu achar que ficou para mim só a cidade de Camaquã e não ficou uma área extensa, que eu pretendo com certeza e irei, né? Eu tenho um perfil de não ser um comandante de gabinete, sim um comandante de rua, né? Um oficial de rua. Graças a Deus eu encontrei aqui um efetivo muito bom, um efetivo muito qualificado, com uma certa história já na cidade. Eu tenho também como apoiadores 2 capitães que são novos, né, de função, mas que já demonstraram nesse pouco período que eu os conheço um grande profissionalismo, uma grande vontade de trabalhar, né, e estavam ansiosos então por a chegada de um oficial com mais experiência, né, até porque a vaga aqui da cidade de Camaquã, do 30º Batalhão, é uma vaga de tenente-coronel. Então a brigada, quando estruturou, ela viu por bem que tivesse que ter um oficial mais experiente aqui. Então eu venho com um espírito assim de aspirante, né? Eu venho com uma vontade muito grande de trabalhar. O perfil do policiamento é um perfil que eu tenho. O senhor falava aí da situação de delitos da área rural, coisa e tal. Essa minha experiência, então por isso que é bom o oficial ou o policial passar por vários lugares assim e não ficar por muito tempo. Mas, por exemplo, o crime que acontece na área rural, eu tive uma experiência muito grande em Bagé, onde eu tinha um contato muito grande com as associações rurais, a Associação Rural de lá, que eu pretendo ter aqui, eu pretendo visitá-los, né? Assim como há aqui cidades, né, que rodeiam, que cada cidade tem o seu prefeito, tem o seu vereador, a sua Câmara de Vereadores, e eu pretendo, se Deus quiser, fazer uma visita. Fazer a comunidade participar, porque eu acho que é bacana a relação que a cidade pode ajudar as forças policiais denunciando, notificando, informando e assim por diante. Podem e ajudam e é deveras importante. E é essa aproximação que eu pretendo ter. Haverá uma alteração do prédio da Brigada Militar para outro lugar aqui em Camaquã? Agora, na minha chegada, eu verifiquei, claro, os meus assessores ali, né, principalmente o pessoal da logística ali, do interno do batalhão, me informou que sim, há um estudo ali, né, uma previsão. É um prédio que foi... Um prédio que estaria sendo dividido entre Polícia Civil e Brigada Militar. Sim. Eu não tive ainda a oportunidade de visitar, né, mas existe todo um processo que também não depende só de nós, né? Tem que ver o custo que vai ser para reforma, essas coisas assim. Mas nesse primeiro momento, inclusive eu falei para ele, olha, nesse primeiro momento eu sei que existe esse processo de talvez uma mudança futura, mas eu quero focar, né, não pensando em me mudar agora nesse período, principalmente nesse primeiro semestre. Eu quero focar em verificar como é que está o nosso batalhão aqui, nosso local de trabalho e como é que está o enfrentamento na rua aí do crime. Bom, você está acompanhado aqui do soldado Duarte e da Carol Lachman. Eu queria lhe perguntar sobre a participação das mulheres na Brigada Militar. Deveras importante, né? Como é que tu tem visto, assim, que tu iniciou lá em Bagé e está crescendo isso? E ontem eu contei aqui pro pessoal que quando a Brigada Militar está naquele prédio onde vocês estão, só tinha banheiro masculino. Tiveram que reformar porque as mulheres estavam chegando e não tinha estrutura para isso. Como é que tu está vendo a participação das mulheres nos batalhões da Brigada? Não, eu, quando ingressei na corporação, as mulheres já estavam servindo, né? E cada vez nos concursos se nota o quê? Que as mulheres, né, até mesmo por serem mais inteligentes, né, que nós, então elas cada vez passam mais nesse tipo de concurso e procuram essa profissão e é sempre bem-vindo, né? No caso aqui, a Lachman, ela é da minha comunicação social, mas não só disso. Ela faz ali a interação com a imprensa, é importante isso, ter uma pessoa destinada, então ela tem todo um perfil, ela faz ali o releasing para poder mandar para a imprensa, mas internamente ela tem uma outra função dentro do batalhão ali. Ela trabalha na área do efetivo, entendeu? Com profissionalismo, assim como ela, as demais. Ela está na parte interna e não quer dizer que a policial feminina trabalhe só na parte interna. Ao contrário, tem muitas policiais eficientes, né, boas, que também trabalham na parte operacional. Assim como comandantes, né? A Brigada Militar tem diversos oficiais, né, capitãs, tem majores, tem tenentes-coronéis, que são do sexo feminino e é sempre bem-vindo, né? Isso é muito bom. Eu fico feliz, assim, porque eu acho que as mulheres têm um olhar diferenciado, inclusive, para as ocorrências, para as coisas que acontecem, diferente dos homens, que é meio bruto o negócio, né? É mais afinado a questão toda, complicada. Bom, comandante, eu teria outros assuntos para falar contigo, mas eu já me avisaram que é um assunto principalmente delicado, que nós brasileiros estaremos tentando entender o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal essa semana, e eu sei que isso vai ser uma demanda do senhor, dos seus comandados, da própria direção toda da Brigada Militar, para entender um processo sobre a questão da droga
da questão da porta de maconha, esse tipo de coisa. Mas eu fico sempre atento a que o trabalho da Brigada Militar, tão exemplarmente conseguido no Rio Grande do Sul, se siga sempre tão vigilante, acompanhando, recebendo a denúncia, agindo em prol disso. E o importante é sempre convocar a comunidade, que a comunidade é o maior informante que tem das coisas que acontecem. Com certeza. Tem que se aproximar cada vez mais da comunidade. O senhor participou da Cidade Baixa, sabe que aqui lá, se a comunidade tem que participar e entender do que acontece. Melhor informação que os senhores têm é a comunidade informando. Que repassa, com certeza. E eu já dava um recado ontem também no outro, aqui mesmo também, né? Ali pro Gil. A televisão? Pro Gilmar. Então, que isso sim vai ser algo, se não era, ou se era, vai continuar, que a gente solicita, né? Que a comunidade se sinta à vontade para fazer a denúncia através dos nossos telefones de contato, através do 190. Né? O 190 está enfrentando uma instabilidade em virtude aí dessa situação das enchentes, afetou lá a operadora, não só aqui em Camaquã, mas em Porto Alegre, sim, também em região. Mas isso em seguida fica normal, mas também tem o telefone fixo lá da unidade que pode ser denunciado. E também pode ser denunciado uma viatura que vai passando, a comunidade pode chegar a bordo do nosso policial militar e diz, olha, eu estou desconfiado que ele está com muito movimento ali, talvez seja algum ponto de tráfico. Fica só a dica para vocês, não tem nenhum problema. Quer manter o anonimato, pode marcar e ir até o batalhão, vai ser atendido por nós e não tem problema, pode ser atendido por mim. Vou colocar os meus agentes de inteligência para pegar esses dados, porque a nossa intenção é isso aí. Se tiver a denúncia, tiver a informação correta, não nos custa e é nosso dever ir verificar. Tá? Então nós vamos com certeza aí aumentar e queremos, e já concitamos aqui, através dessa mídia aqui, que a comunidade se sinta à vontade para procurar a brigada. Eu costumo ter um ditado lá que a nossa porta não tem tramela, né? Então é só chegar e conversar conosco. Precisamos. Olha, um colega teu, que agora já é da Polícia Civil, o meu amigo Virley, está dizendo que bom que você serviu em Bagé, que é a terra do Virley. O Virley hoje é comissário da polícia, já aposentado, mas ele cruzou pela brigada antes de ser policial. E aí ele está dizendo, passou por Bagé, é boa gente. Não, é uma cidade que me acolheu muito bem e eu tenho certeza isso. E assim, ó, é como se fosse quase que um déjà vu, porque eu tô me vendo aqui um policial, iniciante lá em Bagé em 1998, 99. Então, e tô com o mesmo ânimo que eu tinha lá. Que legal. Né? Tô com o mesmo ânimo, claro, com atribuição, uma responsabilidade bem maior, mas com o mesmo ânimo. Então, que conte conosco, muito obrigado aí. Por ele já fica o convite aí para ele e para os demais colegas da Polícia Civil também, cuja qual eu vou e tenho a intenção de fazer a visita, né, ao delegado regional, aos delegados das outras cidades. Isso aqui, para mim, eu sempre tive um bom contato com a Polícia Civil, um excelente contato. Gosto e eu sei que a gente faz operações em conjunto. E essa noite mesmo, né, lá que me assessora aí, né, em São Lourenço, que é a área nossa, já foi apreendido em uma operação em conjunto, Brigada Militar e Polícia Civil lá, um armamento aí, eu acho que calibre 9mm, né? Então, isso aí vai acontecer e eles podem contar conosco. Daqui a pouco eles estão com pouco efetivo, estão com efetivo destinado a outra missão, eles podem contactar conosco em qualquer momento aí que nós vamos podendo, nós iremos apoiar. Comandante Maciel, muito obrigado pela tua presença aqui, e a Acústica FM é também uma extensão da brigada quando precisar. Com certeza, já me disseram isso aí, eu conto com os senhores aí, fico à disposição a qualquer horário aí de vocês.